Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que venceu hoje sob o comando de Tite o Cruzeiro por 2-0. Resultado que não é nada surpreendente, visto que o Cruzeiro está numa fase terrível, o time vem numa situação bem complicada em relação a talento no elenco e agora o técnico é o Zé Ricardo, né? Tipo, o começo do campeonato do Cruzeiro foi muito forte lá com o Pepa, chegaram até a liderar o campeonato a partir da terceira rodada, acho que eles começaram com 3 vitórias, mas depois disso, né, bater a realidade da questão técnica, que eu digo assim, do nível da qualidade dos jogadores, e não havia o que o Pepa pudesse fazer para fazer com que o Cruzeiro superasse muitas expectativas, né? O time foi caindo na tabela, mas era absolutamente normal. O objetivo do Cruzeiro sempre foi, no início do ano, se manter na primeira divisão. Pensar em título brasileiro, zona de Libertadores, era muito otimismo. É só ver como foi o estadual sobre o trabalho do Pesolano, que já estava mostrando um certo desgaste, né? E assim, contra o América Mineiro, a gente já viu que não seria uma vida fácil para o Cruzeiro no Brasileirão. E olha, ela resolveu ficar realmente dura logo no pior momento, no final do campeonato, né? Porque assim, hoje a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro que está ali com seus 31 pontos e o Vasco com 30, né? Pelo futebol jogado atualmente, né? Olha, eu acho que o Vasco tem muito mais chances de escapar do rebaixamento do que o Cruzeiro. O Cruzeiro está numa situação muito complicada, o time está muito fraco e hoje assim, foi a partida da Tite, né? Tem que dizer isso, né? Chato, mas efetivo. O Tite sempre foi o técnico do futebol chato e efetivo. A gente viu isso na seleção. Os jogos da seleção brasileira davam muito sono e para ajudar, os jogos eram realizados à noite. Não foram poucos jogos que eu dei boas cochiladas vendo a seleção brasileira jogar, mas a questão é efetivo, né? Na maior parte do tempo, é uma seleção brasileira que marcou super bem, que tinha seu nível de eficiência no ataque, não era lá grandes coisas, ofensivamente a gente nunca foi um técnico muito brilhante, mas a questão é, o time marca bem, se defende bem, ele sabe construir defesas sólidas, não à toa, as campanhas dele de Brasileirão, que acabaram com o título, sempre sofrendo menos de um gol por jogo. A última foi um equilíbrio bem impressionante de ataque e defesa, 71 gols marcados, com um ótimo número de gols aqui para o parâmetro do brasileiro. Se for para a Europa, obviamente, 71 gols já tem muito ataque que você nem achava que era tão bom assim, que conquistou essa marca, né? Mas 31 gols sofridos nesse último título dele pelo Corinthians é realmente uma marca impressionante desse equilíbrio. 40 gols de saldo positivo, o único time melhor do que isso foi o Flamengo do Jorge Jesus. E assim, ele traz algo que é necessário ao Flamengo, pragmatismo. Gente, pragmatismo não é ruim. Eu acho que as pessoas, talvez por causa do Mauro César, depois lá da Copa do Mundo, né, ele ficou muito grande, né, de 2014, porque ele era um dos caras que corretamente criticava o Filipão, e ele tinha aquele negócio, né, futebol pífio, pragmático, protegido pela imprensa, né, ele usava muito essa palavra pragmático, mas ser pragmático não quer dizer que você é defensivo, ofensivo, é um cara que reconhece os pontos fortes e os pontos fracos da equipe e nunca vai tentar ir além disso, entende? Óbvio que às vezes ousadia é muito importante, mas você tem que reconhecer as limitações e ousadia demais, você pode acabar levando um tombo enorme e caindo de cabeça no chão, como o São Paulo estava levando em quase todo jogo. Então assim, tem que ser inteligente. Se a defesa do Flamengo hoje não tem a intensidade física que tinha em 2019, não dá para fazer um ataque assim, que vá muito agressivo, porque senão a defesa não vai dar conta dos contra-ataques. Então você abaixa um pouco as linhas, faz um time que trabalha um pouco mais lento a posse de bola no ataque e que vai em alguns momentos jogar o time mais para defesa, para segurar o resultado, para conseguir garantir que o time adversário não tenha oportunidades claras. Isso é importante, entende? Quando eu estava lá em 2019, com um técnico do nível do Jorge Jesus, que treina ataque super bem, aí era ok o time ter toda aquela agressividade, toda aquela força, né? Tipo assim, aquela intensidade toda. Mas hoje o elenco do Flamengo deu uma baita envelhecida, o trabalho do Marcos Braz foi péssimo em reestruturar o elenco pós 2019, entende? Muitos jogadores saem, ele nem sempre contrata gente que vai estar repondo em qualidade o mesmo, entende? Então, assim, o Flamengo ele tem que ter um pouco de autocrítica no sentido de reconhecer que o time hoje também tem seus pontos fracos. Se não tivesse, seria campeão de tudo com qualquer técnico, e não é o caso. O Flamengo está sofrendo em todas as competições porque tecnicamente o elenco é bom, mas sozinho não garante resultado. Precisa de técnico, precisa de um técnico que saiba montar o elenco, que saiba colocar o time no tato perfeito de ataque e defesa. E não é um time que vai conseguir ser ataque total. Vai ter que ter alguns momentos um time um pouquinho mais
paciente, um pouquinho mais pragmático. Então, acho que isso é positivo, acho que foi uma boa estreia para o Tite. Óbvio que o Cruzeiro não é a régua do que vai ser o trabalho até agora, porque a gente está falando de um dos times mais fracos desse segundo turno, então foi um bom momento para ele começar o trabalho dele no Flamengo. Então, a ver agora como será contra o Vasco do Ramon Dias. Esse jogo, obviamente, promete ser mais complicado, até porque o Vasco vem jogando melhor, a meu ver, tem jogadores melhores que desequilibram mais, né? Tem mais talento dentro do Vasco, mas que seja um talento muito bom, sub 30, né? Tipo, jogadores com mais de 30 anos, mas é um time que melhorou bastante no segundo turno e tem mais vitórias do que derrotas desde que o Ramon Dias chegou. Inclusive, desde que o Ramon Dias virou técnico, o Vasco tem uma das 4 melhores campanhas do Brasileirão. Isso mostra o impacto que ele teve, então será um jogo mais complicado que o do Cruzeiro, com toda certeza. Não será aquela moleza que foi no primeiro turno, quando o Barbieri comandava o Vasco. O Vasco hoje é um elenco melhor em termos de talento dentro de campo e muito melhor em termos de técnico. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.